Quero agora dar voz aqui, que vocês, a palavra aqui para o Bruno Perrone. O Bruno Perrone aqui, acima de tudo, é um amigo, né? Eu posso apresentar ele como profissional, como aluno, ex-aluno, mas eu acho que o Bruno hoje é um amigo. E nós nos conhecemos na certificação, né, de Customer Experience e Customer Success, onde ele foi nosso aluno, e de lá a gente, como acontece com muita frequência, a gente cria laços, né? As pessoas vão entrando nos projetos, vão convidando, vão conversando, e a gente foi se aproximando, e no belo dia ele convidou a gente para um projeto na Suno. A Suno é uma empresa, eu vou deixar o Bruno apresentar melhor, até eu já comentei aqui com vocês, é uma empresa de assinatura, né? Uma empresa que vende conhecimento, né, para investidores, ela desenvolve investidores, é uma missão muito legal, investidores que gostam que se arriscar, outros se arriscam menos, né? Mas ela desenvolve investidores, né? E então a gente se conheceu na certificação. Um belo dia ele convidou a gente para fazer um projeto lá. Esse projeto foi assim, fiquei muito feliz, foi um projeto muito bem sucedido, né? Nossa equipe trabalhou, conseguiu fazer as entregas e a gente ficou amigo. E hoje eu trouxe ele porque ele tem uma didática incrível e ele vai conversar com vocês sobre implantação de Customer Success, tá? Um caso real, para vocês se divertirem um pouquinho. Bruno, apresente-se melhor, eu quero que você fale agora suas credenciais também um pouquinho e a sua experiência também. Hoje, inclusive, né, você faz parte aí da Distrito, né, que é uma organização que desenvolve startups e está na crista da onda no Brasil. Vocês devem conhecer a Distrito. Então, Bruno, a palavra está contigo aí. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite, Madruga. Assim, uma honra estar aqui com vocês. Bom, eu já trabalho aí nessa parte aí de experiência do cliente já há mais ou menos uns 15 anos. Claro que, ao longo do tempo, eu vim desenvolvendo habilidades, então eu comecei mais voltando para a parte de experiência do usuário, ainda não se falava tanto nessa visão cliente, era ainda mais o usuário, e eu venho desenvolvendo isso, né, inclusive com metodologia de design de serviço também, desde 2012, e passei pela Suno, na Suno eu implementei, de fato, a área de sucesso do cliente, e atualmente eu estou numa área de inovação ali do distrito, justamente ajudando a construir produtos SaaS, né, nessa visão aí de escalabilidade e sempre com foco em entregar a melhor experiência possível para os nossos clientes. Eu vou apresentar aqui um material, tá? Então, me deem só um minutinho para eu me organizar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. 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 Então, tá bom. Eu vou apresentar para vocês justamente o case da Suno, né, a fase de implementação dos processos e indicadores de sucesso do cliente. Tá? Eu comecei lá com uma equipe, né, eu fui o primeiro, né, porque como é uma startup, então eu entrei na empresa quando tinham 22 pessoas, então foi um desafio iniciar. Então, é interessante que vocês vão ter é ótimo, né? Vocês vão ter uma perspectiva de como se começa, vamos dizer assim, uma área de sucesso do cliente numa startup. Hoje a Suno deve estar aí em torno de umas 220, 250 pessoas, mas na época éramos 22. Eu fui o 22º a entrar e foi muito interessante porque eu entrei numa empresa cujo o foco inicial era a venda em si. E sucesso do cliente tem um lado de promover a venda, sim, mas o foco não é na venda por si só. O foco é, de fato, em promover o sucesso do cliente. Então, no caso, como a gente lida com investidores, né, o principal foco era como a gente conseguiria ajudar o nosso investidor a investir melhor, a saber lidar, de fato, com alguns cenários de investimento, porque você pode ter uma perda inicial e depois você consegue ter um ganho mais à frente. Então, tinha toda uma questão de transformar o mindset, né, a mentalidade do nosso investidor em cima da nossa filosofia de investimento, que é mais voltada para o longo prazo. Tá? Como eu comentei, eu estou há 15 anos aí trabalhando com soluções voltadas para experiências centradas no consumidor. Tá? Meu background acadêmico, falando um pouquinho de mim, eu comecei estudando design, né, design industrial na UFRJ, eu sou carioca, tá? Estou em São Paulo, mas
enfim, passei uma parte da minha vida no Rio. Estudei também ergodesign na PUC do Rio e pós-graduação em design estratégico no Instituto Europeu de Design. Esse ano eu estou começando aí uma especialização em neurociência na parte de pesquisa do Albert Einstein aqui em São Paulo. Fui convidado aí para participar e acredito que vai expandir bastante meus horizontes aí, principalmente na questão de comportamento humano, que é fundamental a gente pensar a experiência do cliente, entendendo que todo cliente é uma pessoa. Então, a gente tem que entender como funciona o cérebro para entender como funcionam as pessoas em último nível. E eu tenho já um convite, mas vamos ver se a coisa difícil, vai... É mais fácil a gente entender como é que funciona o cérebro do que a pessoa, né? Do que a pessoa inteirinha, né? Exato, mas eu digo o seguinte, aqui tem uma coisa que a gente não pensar que a pessoa é um corpo com um cérebro, mas pensar que é um cérebro com um corpo. O que isso quer dizer? O cérebro muitas vezes vai comandar as nossas decisões. E, por exemplo, nós sabemos, aí puxando aí o livro que está aqui do meu lado, aqui do Gerald Saltzman, de como os consumidores pensam, é que 90% a 95% das nossas decisões são emocionais. Então, é fundamental entender o cérebro. E aí, fechando aqui, Bruno, que está no nosso foco aqui, assim, já para o ano que vem, a ideia seria começar esse ano, esse mestrado na Alemanha, mas por conta das fronteiras fechadas, eu devo começar no ano que vem, se tudo der certo, tá? E as empresas por onde eu passei aqui, então, passei pela Suno, como head da área de sucesso do cliente, também passei pelo Itaú numa área de estratégia voltada para a experiência do usuário, Global e TOTUS também na parte de design voltado para o usuário final e para a inovação, e atualmente estou no distrito, numa função ali de ajudar na concepção de produtos voltados para o cliente, onde a gente tem a ideia de que o produto bem feito vai ajudar a promover as vendas, ou seja, não pensar na venda como meio, mas a venda é o fim, vamos dizer assim, mas o meio para isso a gente entregar bons produtos, boas experiências, até porque, gente, já antecipando tudo que eu vou trazer aqui no material, não adianta a gente vender um produto que eventualmente seja ruim, porque o cliente ele tem como cancelar na sequência. No limite, tem aí os 7 dias do PROCON para cancelar. Então, a gente não só tem que conseguir vender, mas a gente tem que vender com transparência, ou seja, o consumidor saber o que ele está comprando, ou seja, ter clareza disso, fazer a opção pela compra com consciência e depois cuidar desse consumidor desde o momento que ele entra, né, no onboarding, né, do produto, até eventualmente no momento em que ele possa vir a cancelar, porque aí imagino que o Madruga deva ter estatísticas disso, mas quando se facilita o cancelamento, na maioria das vezes o consumidor tende a voltar também. Aí pega o exemplo de empresas como Netflix e outras que para você cancelar é muito simples. Então, seguindo aqui, então, como eu comentei, né, o cenário lá em fevereiro de 2019, quando eu entrei na Suno, eram 22 colaboradores, só que a gente já tinha uma base de mais ou menos uns 1.000 assinantes, até onde eu me lembro, e a gente tinha 3 atendentes ali, eu estou chamando aqui de Customer Service, mas 3 atendentes ali no processo, né, de atendimento. O que por si só já era uma coisa muito delicada, porque como atender 1.000 assinantes com 3 pessoas? Então, aqui por si só, na hora que eu entrei na empresa, que me deram esse número, falei, opa, já tem algo aqui que a gente precisa olhar com carinho, tá? E, né, quando eu entrei, eu fui o 22º, a área de sucesso do cliente na Suno era basicamente assim, era tudo mato, né? Não tinha nada, não tinha nada plantado ainda, pensado. Inclusive, quando eu entrei na empresa, eles não falavam em sucesso do cliente, era uma área chamada engajamento do cliente. Demorou um tempo até eu conseguir fazer com que as pessoas olhassem para isso como o sucesso do cliente, tá? Opa, tá. Então, como é que começou essa área de sucesso do cliente na Suno, tá? Começou com uma equipe, né? E aos poucos eu fui montando um time, mas eu tive que mostrar resultado. Foi uma coisa muito interessante. Eu tive que sozinho conseguir fazer algumas iniciativas para que a empresa visse valor, e aí sim eu fui trazendo mais pessoas e justificando ali no orçamento, tá? Então, assim, o entendimento do cenário, né? Ou seja, logo que eu entrei na empresa, eu pensei assim, bom, eu preciso entender o cenário, eu preciso fazer um diagnóstico do que está acontecendo com esses clientes na nossa base, tá?
Então, a primeira coisa que eu fiz foi implantar uma primeira métrica para iniciar um processo de diagnóstico. E aí, a gente foi para o caminho do NPS. Por quê? O NPS, naquele momento, era a métrica que a gente tinha com mais facilidade, a questão da coleta. Um segundo ponto é que o NPS está muito conectado com a assinatura, porque o NPS mede principalmente a fidelidade do cliente à sua marca, ao seu produto. Então, a gente queria saber o quanto o nosso cliente estava fiel à nossa marca e o quanto ele estava propenso a, eventualmente, mudar para um concorrente nosso, tá bom? Então, o NPS foi a primeira métrica que nós implementamos. Nós implementamos o NPS com a escala de 1 a 10, que é o padrão, mas nós abrimos também o NPS com uma pergunta no final, que a pessoa poderia comentar o motivo da nota. E, em cima do motivo da nota, a gente conseguia entender os primeiros pontos ali que estavam levando a termos detratores, promotores e neutros, tá? E até uma curiosidade nesse caso, nós tínhamos muitos promotores da marca por conta do do dono da empresa, né, o fundador da empresa, que é o Thiago Reis, que ele é um influencer e muitas pessoas assinavam a Suno na confiança no trabalho do Thiago Reis como analista de investimentos e como influencer, porque ele é uma pessoa muito transparente, ele tem causas muito genuínas na questão de combater as pirâmides de investimento, por aí vai, tá? Então, bom, começou com essa métrica. Um segundo ponto, a análise dos motivos de cancelamento de assinatura nos últimos 3 meses. Então, se o nosso foco era assinatura, primeira coisa é entender por que as pessoas estão cancelando. E aí, num primeiro momento, gente, nem pensei tanto na questão de retenção em si. Eu queria entender os motivos de cancelamento para tentar melhorar o produto. Tá? Assim, o que eu poderia tentar melhorar o produto para, de fato, ter um impacto no NPS e até, eventualmente, conseguir mais vendas, porque a empresa estava crescendo rápido, então a gente sabia que a gente poderia ter uma perda inicial ali, mas o ponto principal era ter claro os motivos de cancelamento para gerar as melhorias no produto, no processo e conseguir não só começar a reter os assinantes, como, de fato, aumentar a satisfação de quem estava na base. E um terceiro ponto, né, que foram algumas entrevistas em profundidade, grupo de foco, com assinantes, promotores e detratores. Então, o que eu fiz? Conforme eu fui tendo os primeiros resultados de NPS, eu comecei a mapear, esses aqui são promotores da assinatura X, esses aqui são detratores da Y. E eu comecei a trazer esse pessoal para dinâmicas e entrevistas e grupo de foco para justamente aprofundar com eles os pontos e até, eventualmente, já iniciar um trabalho de reversão, porque muitas vezes a pessoa chegava ali, dá um exemplo, muitas vezes a pessoa estava como detratora porque ela teve um problema no fluxo de pagamento e houve uma cobrança dupla da assinatura e ela foi resolver isso no atendimento e não conseguiu resolver. Então, esse já era um caso que eu corria atrás, resolvia com o atendimento, a gente já fazia o estorno desse segundo valor, que era uma cobrança indevida, e quando a pessoa vinha conversar com a gente num grupo de foco, por exemplo, eu já fazia todo um trabalho. Às vezes a gente tinha um livro ali, que era um livro que a gente estava começando a distribuir na época, que era não lembro exatamente o nome, mas que era um livro bem para investidor, às vezes, mais iniciante, e eu percebi que a pessoa poderia ter interesse, eu conseguia, com o Thiago Reis, que ele autografasse o livro, eu dava o livro para esses assinantes, e ali já começava um processo, uma mudança no relacionamento com essas pessoas, porque muitas vezes só de você trazer essas pessoas para a pesquisa, elas já se sentem sendo ouvidas, e isso é fundamental no processo. E aí, o resultado da análise inicial, a gente começou a ver os pontos que precisavam de melhoria. Então, a gente tinha um número razoável de detratores, alguma coisa na casa de 10%. A maioria dos motivos de cancelamento coincidiram com as principais reclamações dos detratores no NPS. E aí, gente, não é que isso seja uma regra, mas é uma coisa que faz muito sentido. Porque, vamos dizer assim, se eu tenho um detrator, ele está reclamando daquele motivo não é resolvido, muito provavelmente esse cara vai cancelar, vai virar um churn. Então, os motivos estavam realmente coincidindo.
Muitas reclamações eram relacionadas a falhas de processos internos da Suno. E aí, pensem, processos internos que eram de 22 pessoas, era um time muito enxuto, então é natural ter problemas de processo. Inclusive, na época que eu convidei o Madruga para fazer o projeto na Suno, era muito relacionado à construção de CRM, de melhorar realmente o relacionamento e o atendimento dos assinantes, que é um processo fundamental ali, mas que quando a empresa começou, com 22 pessoas, não tinha como dar conta disso. Então, quais foram as principais reclamações? Vamos lá. Demora na publicação dos relatórios, ou seja, a Suno ela combinava horários de publicação dos relatórios com os assinantes e não cumpria. Tipo, toda terça-feira, o assinante esperava o relatório de Suno Fundos Imobiliários. E aí, tinha casos em que o pessoal só publicava o relatório na quarta ou na quinta-feira. Então, isso gerava um super ruído, porque os assinantes estavam esperando aqueles relatórios para decidir aonde investir. Então, eram relatórios ali que tinham que sair na data e hora combinada. Tá? Então, isso é um princípio muito importante no relacionamento com o cliente, que é o que é combinado tem que ser cumprido. Seja um SLA, seja um horário de publicação, assim, porque isso gera expectativa, e no fim das contas, a satisfação do cliente está muito ligada a se você está atendendo a expectativa que ele tem. Então, combinou um horário, combinou um SLA, enfim, tem que cumprir, isso é fundamental. Outro ponto era assim, uma ausência de materiais para entender como começar a investir. E isso é uma coisa que a empresa não tinha noção, ela tinha muito essa percepção, a Suno tinha muita percepção de que quem estava ali comprando os relatórios, as assinaturas, já sabia investir. E muitas vezes não, principalmente quem estava começando a investir, por exemplo, fora do Brasil, né, que era o caso da Suno Internacional, porque investir fora do Brasil você tem que abrir uma conta no exterior, tem uma série de aspectos que o investidor tem que prestar atenção, a questão de tributação, e até em último nível, tá, que era uma preocupação, que era uma barreira para o pessoal começar a investir fora do Brasil, que era a questão de, vamos imaginar, se uma pessoa tem um investimento no exterior e essa pessoa, por algum motivo, vem a falecer, como é que os herdeiros têm acesso e conseguem resgatar esse dinheiro que está numa conta no exterior, a questão de inventário e tudo mais. Então, isso era uma coisa que o investidor que começava a investir fora do Brasil, ele tinha essa preocupação, isso era uma barreira para investir. E foram coisas que a gente foi trabalhando materiais, seja na questão de tributação, seja de como abrir a conta no exterior, seja nessa questão de inventário. Tá? A gente fez vídeos, fez PDFs, fizemos e-books, né, para disseminar. A área da assinante com usabilidade ruim, a questão da qualidade em si do produto, ou seja, o cliente ele se loga na área do assinante, onde ele tem os seus relatórios, as carteiras, busca e por aí vai. Se o produto ele é online e tem uma usabilidade ruim, é meio óbvio que isso vai impactar tanto na satisfação do cliente, por consequência também no NPS desse cliente. Atendimento lento e despreparado. E aí eu vou trazer aqui alguns dados da época, mas no chat houve casos em que o cliente esperou mais de 40 minutos para ser atendido. Então, obviamente, isso gerava um problema, tá? Ou seja, o tempo de primeiro atendimento, 40 minutos é algo impensável no chat, e a questão de que, mesmo quando eles eram atendidos, imagina, o cliente esperou esse tempo, ele teve um esforço de esperar esse tempo no chat, e ainda quando ele era atendido, o atendimento não estava preparado. Acontecia casos do tipo, o cliente entrava e falava, olha, não achei o relatório na busca da área de assinantes. Você consegue me enviar esse relatório por e-mail? Que era simplesmente o atendente conseguir entrar na busca, buscar o relatório, baixar o PDF e mandar por e-mail. E o atendente não conseguia fazer isso, então isso era um problema. Cobrança indevida, falha em processos de cobrança, que sempre gera um desgaste, mas aí era muito mais relacionado ao TI. A falta de um aplicativo, e aí isso ficou mais claro quando eu comecei a mapear as personas, porque havia uns casos onde a gente lidava com investidores que tinham um potencial financeiro muito grande, tá? Mas que trabalhavam em profissões que demandavam muito tempo, ou o cara era um diretor de tecnologia, ou era um diretor de negócios, então eram pessoas que passavam a maior parte do tempo em reunião, elas não paravam
e sentavam em frente a um notebook ou a um computador para fazer suas atividades durante o dia. Era em momentos muito casuais do dia. Então, esse pessoal se atualizava sobre investimentos utilizando o celular. E essas pessoas queriam ter um aplicativo da Suno para conseguir ver relatórios, ver as indicações de investimento e por aí vai. E excesso de e-mail de propaganda, esse também foi um ponto. Como a empresa estava num momento de crescimento, o pessoal estava disparando muito e-mail e incentivando upgrade de assinatura e compra de curso. Isso, gente, tem que tomar um cuidado, porque excesso de e-mail sem contexto, sem entender o momento do cliente, sem entender de fato o que o cliente precisa, o que ele quer, e fazer uma oferta contextualizada de acordo com o que o cliente quer, vira spam. Ou seja, tem que ser uma coisa que tem que ser assim, no momento certo, tem que ter um timing correto, tem que ter um trigger, né? Tem que ter um gatilho de envio correto, tem que ser algo que você já mais ou menos imagina que o cliente queira em função de alguns parâmetros, e não pode ser algo excessivo. Eu não posso enviar, vamos supor, durante um dia eu enviar 5 e-mails para o cliente, sendo 3 de propaganda e 2 de conteúdo. E chegou a acontecer isso, de ter mais e-mails de propaganda do que de conteúdo, tá? E comunicação no momento da venda versus produto entregue, tá? Então, tinha também uma questão aí, até o Madruga fez a introdução aí, e coincide muito com isso, que não é exatamente a venda enganosa nesse caso, tá? Mas seria algo como, por exemplo, você entrar numa página sobre o produto ali para você comprar e, eventualmente, falta informação. O que está ali está correto, mas, às vezes, faltam algumas informações que são chaves, e aí, quando a pessoa compra, ela se dá conta de que faltou um detalhe, e aí, enfim, aí entra muito marketing, tá? Então, o marketing, né, na Suno é muito forte, tá? Ou seja, eles foram praticamente os fundadores da empresa ali, enfim. Imaginem, para uma empresa de 22 pessoas ter 1.000 clientes já nos primeiros meses, é porque realmente a área de marketing era muito, muito forte. E isso impactava um pouco. Conforme foi passando o tempo, o pessoal começou a entender que não dava para, por exemplo, vender e, de repente, num período de trial de 15 dias da assinatura, ter um churn de, sei lá, 20% em uma determinada assinatura de ticket médio mais alto. Pessoal, até aqui dúvidas, questões? Bruno, go ahead. Go ahead. Eu acho Então, tá bem bom. didático, eu acho que tá ótimo. Então, vamos em frente. Então, assim, trazendo um pouco das ações práticas que foram realizadas, tá bom? Então, assim, na questão da demora de publicação dos relatórios, a gente fez um alinhamento do processo com os editores, né, com os analistas, e isso melhorou bastante, tá? A gente conseguiu realmente, eu diria que não em 100% dos casos, mas em 90% dos casos, que a gente enviasse o relatório, de fato, no timing que era combinado na assinatura, no momento que o cliente comprava, ele já sabia que terça-feira era o Suno Fundos Imobiliários, quarta-feira era o Suno Internacional, quinta-feira era o Small Caps, e começou a virar um reloginho. Isso foi bom, tá? A ausência de materiais para entender como começar a investir, aí a primeira coisa que a gente fez foi a preparação de materiais de assinatura. Nós fizemos alguns vídeos de onboarding de primeiro acesso por assinatura. Então, o cara de Suno Internacional tinha alguns vídeos, o cara de Suno Ações tinha outros, o cara que era um Suno Small Caps eram outros. Então, cada um tinha os seus vídeos de onboarding em momentos específicos ali, mas bastante voltado para o primeiro acesso, mas eles poderiam acessar a qualquer momento depois, ao longo do uso da área de assinante. Os vídeos sobre como começar a investir, ou seja, como abrir a conta na corretora, como fazer um primeiro investimento, às vezes com um valor menor, mas para a pessoa perder o medo de investir, então a gente fez esse trabalho. A gente começou a fazer os e-mails também de onboarding de cada assinatura, porque antes, gente, era assim, a pessoa recebia basicamente um e-mail que era: parabéns, você acabou de assinar o Suno Internacional. Seu e-mail de acesso é esse, sua senha é essa, obrigado, Suno. Isso não é um e-mail de onboarding, gente. Isso é um e-mail para você ter as credenciais de acesso. Um e-mail de onboarding, olha, seja bem-vindo.
Para você que é do Suno Internacional, a gente tem aqui um manual do assinante que você pode tirar todas as suas dúvidas sobre como começar a investir no exterior. Além disso, a gente tem um especialista de investimentos no exterior, que é o Alberto, e o Alberto está aqui disponível para tirar as suas dúvidas, caso você queira tirar alguma dúvida específica sobre como começar a investir. Além disso, a gente tem esses vídeos aqui que podem ser fundamentais para você entender e dar os primeiros passos. Obrigado, Suno. É totalmente diferente, ou seja, você já entra numa abordagem proativa de oferecer conteúdos que você imagina que para um usuário que está começando são essenciais. E outro ponto legal também que a gente implementou, que foram os vídeos ao vivo com os analistas tirando as dúvidas dos assinantes, que era uma coisa que não tinha, a gente passou a fazer uma espécie de um aulão assim, o pessoal ia quando queria, né? Assim, tinha dias que não tinha assinante nenhum, tinha dias que tinha 50 assinantes no meio de uma live tirando dúvida, mas o mais importante é que isso começou a dar uma percepção para eles também de que havia algo mais exclusivo que ajudava na conexão, no relacionamento, vamos dizer assim, desses assinantes com quem de fato fazia a análise dos investimentos. Então, foi uma coisa muito legal, tanto para o analista que se sentia mais útil, quanto para o assinante que... O assinante gosta desse contato com quem faz as análises, é uma coisa muito legal. Além disso... Deixa eu travar aqui, só um minuto. Não travou não. Tá. Área do assinante com usabilidade ruim aqui. Então, fizemos várias correções de bug junto à TI. Nós implementamos algo que pode parecer uma coisa muito simples, mas foi tão efetiva, que é a questão dos coach marks, né? Eu vou mostrar na tela seguinte o que são os coach marks, mas são aquelas instruções, logo que você entra num software, que mostra as principais funcionalidades do software ali. E aí eu implementei na época um índice, né? E foi um índice experimental, tá? Eu nunca tinha visto nada similar, mas foi algo que eu troquei uma ideia com uma pessoa de sucesso do cliente ali do Nubank, e aí ele me deu essa dica, eu implementei e me parece que foi interessante, que foi um índice de confiança após o onboarding, ou seja, a gente fazia uma pergunta muito simples, que é, após ter passado pelo processo de onboarding com os coach marks, com as instruções, o quão confiante você se sente em usar a área do assinante? E o que a gente viu é que, para quem passava pelo onboarding, esse número chegou a 95% de índice de confiança. E isso trouxe alguns ganhos que eu vou trazer no final, né, desse processo aqui, que a gente teve um ponto muito interessante, que foi a questão de aumentar o percentual de trial que convertia em assinante pago. Né? Ou seja, aquele cara que entrava para testar ali, geralmente com um trial de 15 dias, e aumentou o percentual de pessoas que entravam como trial e depois, de fato, compravam e ficavam com a assinatura paga. Tá? Atendimento lento despreparado aqui, que foi outro ponto identificado. Então, a faca interna para uso do time de atendimento e uma comunicação interna pré-lançamento de novas assinaturas. Por quê? A gente percebeu que sempre que lançavam um novo produto, uma nova assinatura, era quando tinha o pico de atendimento, que era o pessoal querendo tirar dúvida no chat ali com os atendentes. Então, o que a gente já fazia? A gente já preparava o material para que os atendentes estivessem preparados para possíveis dúvidas sobre as assinaturas que iriam ser lançadas, sobre os cursos, e isso deixava eles preparados para responder. E aí isso tinha dois efeitos. O primeiro deles é que eles conseguiam atender um pouco mais rapidamente, porque eles sabiam dar as respostas com uma certa agilidade, eles estavam informados, e com isso eles conseguiam atender mais e melhor. Mas, obviamente, isso aqui foi uma solução de contorno. O ponto principal depois é que a gente começou a trabalhar melhor a comunicação nas páginas de venda, né, nas páginas de comunicação de venda online, para que, de fato, as pessoas tivessem menos dúvidas sobre o que elas estavam comprando. Tá? Então, começou assim, né, a FAQ, a comunicação interna com o time de atendimento, mas depois foi uma melhoria de comunicação melhor dos produtos.
Gente, eu só não sei exatamente porquê, mas está travando aqui. Vou ver aqui uma coisa. Agora foi. Ele não está passando. Deixa eu só me contextualizar. Certo, aqui, as ações realizadas. O Coach Mark. Então, aqui, como eu comentei, são instruções quando a pessoa entra pela primeira vez, mostrando os principais recursos e tudo mais, tá? É o que a gente chama de camada de instrução mesmo, né? Em inglês é instructional overlay, tipo, é uma camada por cima que vai te dando instruções sobre como usar o software. Deixa eu fazer uma coisa, gente, que eu tô achando que tem alguma coisa travando na hora de passar os slides. Eu vou dar um refresh aqui. Tá. Engraçado, aqui ele está indo, não está indo para não amplia. Ah, agora foi, agora está corrigido. Ações práticas também em relação à cobrança indevida. A gente fez as correções junto à TI também, que era basicamente coisas do gateway de pagamento que foram corrigidas. E o excesso de e-mail de propaganda, a gente fez alguns ajustes pontuais na régua de disparos. Claro que o problema era bem mais profundo, mas a gente fez alguns ajustes que começaram a trazer resultado. E aí, gente, o que isso trouxe de resultado, tá, de cara? A gente conseguiu aumentar de 60 para 69 o nosso NPS geral em julho, né? Então, eu comecei aquele trabalho em fevereiro, então, em 4 ou 5 meses, a gente aumentou 9 pontos, a gente baixou os detratores de 10% para 4%, tá? E aí, alguns ganhos também, eu confesso que eu não tenho o número exato, porque já faz um tempo, tá? Mas a gente teve uma diminuição do percentual de cancelamentos por conta de alguns motivos específicos. Em número absoluto, o número de cancelamentos até ainda era igual, mas a base já tinha triplicado em 3, 4 meses, tá? Posso fazer esse comentário, Bruno? Diga. Porque a gente teve a oportunidade de estar lá. Olha, eu acho que isso aí quando a base triplica, né, e você ainda tem uma redução de detratores, é um negócio espetacular, cara. É um negócio espetacular. Sim. Então, multiplica por 10 esse resultado aí, porque é impressionante, cara. Quando se aplica metodologia, quando se faz as coisas com estrutura, com pensamento analítico, né? Eu acho que você é um cara que está sempre mensurando e se importando com isso. Então, esse eu acho que é um número muito importante quando você tem um crescimento, porque é uma startup que virou uma scale-up, né? Exatamente, exatamente. Hoje é uma scale-up aí. Se a gente imaginar que começou com 22 pessoas, está na casa de umas 250, a gente consegue imaginar que a empresa deve ter aumentado algo em torno de 10 vezes. E é mais ou menos essa proporção mesmo. O aumento de conversão de usuário trial em assinante pago, a gente tinha muita campanha para trazer usuário trial. Muitas vezes era uma coisa tipo assim, coisa quase que simbólica, do tipo, assine por R$1 o primeiro mês e depois do primeiro mês você continua com a assinatura, algo do tipo. Então, era um trial mesmo. Só que o que acontecia? A gente tinha um número de cancelamentos muito grande de usuário trial que entrava na plataforma, não curtia, não entendia o porquê da plataforma e cancelava já no trial, entendeu? E a gente conseguiu aumentar a conversão desse usuário trial em assinante pago. Se não me engano, esse aumento ali, num primeiro momento, chegou a 20%, ou seja, do montante que costumava cancelar do trial para assinante pago, a gente conseguiu aumentar em 20% a conversão ali, tá? E a redução de cancelamentos no período de garantia, porque toda assinatura tinha um período de garantia de 14 dias, ou seja, se a pessoa não gosta do produto, ela poderia devolver. E a gente chegou a ter algumas assinaturas ali, eu não vou abrir em detalhes qual delas, mas que tinha tipo 20% de churn no período de garantia. E a gente, na época, conseguiu também reduzir bem. Eu lembro que desses 20%, a gente conseguiu, num determinado mês, claro que isso estava oscilando um pouco, tá? Mas teve um mês que isso caiu para 9%. Tá? Então, fez bastante diferença todo o trabalho que foi sendo feito no sentido de melhorar a experiência, melhorar o produto, começar a atuar nos motivos de cancelamento e nos motivos que estavam gerando detratores na nossa base. Tá?
E aí, gente, eu trago essa imagem, que ela é muito emblemática. Eu estava num evento aqui em São Paulo, e aí isso fez bastante sentido para mim, principalmente numa questão de B2C, né? Porque a Suno, ela é uma empresa B2C, né? Ou seja, ela é business to customer, ou seja, é um pouco diferente de um B2B, porque muitas vezes um B2B, você tem um volume de contas, vamos dizer assim, menor, porém o ticket médio é mais alto, né? Geralmente uma compra de software no B2B são contas de valores mais altos. Mas no B2C, justamente, é o contrário. Você tem uma escala muito grande de contas de usuário e, ao mesmo tempo, o valor da assinatura não é um valor tão grande assim. Então, assim, pensando em retenção do usuário, em retenção do customer, pensar na melhoria da experiência desse consumidor com o produto é, de fato, eu não vou dizer que é o único meio, mas talvez seja o principal meio para a gente ganhar escala na retenção do usuário. Ou seja, mais do que ter um time de retenção, que depois, sim, eu ajudei a implementar na Suno e teve um resultado bem legal, a minha preocupação desde o começo foi em melhorar o produto, porque eu tinha ideia que, assim, se eu melhoro o produto, eu impacto os 1.000 assinantes, os 2.000, 3.000, 5.000, quantos estivessem na base poderiam ser impactados por um produto melhor. Deixa eu só ver uma coisa, porque eu não sei exatamente por que está travando aqui, não estava fluindo bem. Não, mas olha só, está indo legal aqui, Bruno, está indo legal. É que travou um pouco o slide aqui, tem horas que eu dou um para o lado aqui, aí não vai. Agora está bacana, não, está então, bem vamos lá, bacana. a fase 2 da implementação de sucesso do cliente Só botar se você quiser botar no modo de apresentação, isso, não, fechou. agora sim, é que antes no modo de apresentação estava travando, agora foi. Então, assim, o que fez muita diferença para mim no segundo semestre de 2019? Primeiro, a formação com o Madruga, que eu pude aprofundar muito na questão de métricas de sucesso do cliente, de entender que a experiência do cliente envolve muita coisa e envolve, inclusive, a questão da experiência do funcionário da Suno, do colaborador da Suno nesse processo, porque é aquela coisa, né? Se o colaborador não estiver satisfeito com a empresa, como é que ele vai atender bem o cliente da empresa, né? Então, é fundamental o pilar de employee experience, quando a gente está pensando em experiência do cliente, em atendimento e tudo mais, tá? E eu tive também a chance de conhecer o Lincoln Murphy num workshop aqui em São Paulo e li o livro dele também de sucesso do cliente, onde eu consegui tirar vários insights, tá? Que foram bastante valiosos. Eu diria que esses 2 livros aqui me acompanharam direto. Esse de relacionamento do cliente, né, que a gente ganha na formação, e eu tenho autografado aqui pelo Madruga com muito carinho, e o livro de sucesso do cliente do Lincoln Murphy. São 2 livros que me acompanham. Olha, merchandise não vale não, merchandise não vale não. Mas eu vi que o Lincoln ali ele é internacional, ele teve 2 quadradinhos, olha, então beleza, então tá certo. Mas não, ele é o cara, ele é o cara, mas ele é o cara. Não, eu acho que é importante trazer as referências. Acho que, assim, de certa forma, foi o Lincoln Murphy que cunhou esse termo sucesso do cliente. Então, ele tem uma bagagem muito interessante nesse sentido, tá? Então, aí a fase 2 de implementação de CS, né? A intensificação de pesquisa e entendimento do customer, efetivamente. Eu comecei a acompanhar e atuar mais sobre as reclamações no Reclame Aqui, porque no começo a gente não tinha volume, mas aí conforme foi crescendo o tamanho da base, a gente começou a ver que estava chegando bastante reclamação no Reclame Aqui. E o Reclame Aqui é algo que precisa ser muito bem gerenciado, porque as pessoas olham, é decisor de compra. Se você vai comprar ou não um produto, o Reclame Aqui muitas vezes é um decisor de compra, tá? Mais pesquisas qualitativa e quantitativa com foco em mapeamento de personas por assinatura. E aí sim, a gente mapeou todas as personas de cada assinatura e fizemos a jornada do assinante Suno por assinatura. Claro que essa jornada ela foi sendo revista ao longo do tempo, porque surgem novos produtos, novas possibilidades, mas a gente tinha uma visão bem clara para cada assinante, o que era a proposta de valor daquele produto, o que ele agregava como experiência, por que aquele assinante assinava aquela assinatura e não outra, né? E não de outro concorrente. Acessar em momentos chaves da jornada. Então, depois que a gente mapeou a jornada, a gente começou a implementar, de fato, a métrica de satisfação do cliente em pontos chaves. Então, vou dar um exemplo. A pessoa
acessava um relatório, tinha uma métrica de satisfação com aquele relatório. A pessoa passava pelo atendimento da Suno, tinha métrica de satisfação com o atendimento. A pessoa passava, por exemplo, por um onboarding, tinha uma métrica de satisfação com aquela etapa do processo. Então, eventos, a gente fazia muito evento online, evento presencial, a gente tinha tanto CSAT dos eventos, e no caso dos eventos presenciais, a gente também tinha o NPS para saber se as pessoas recomendariam um futuro evento para um cliente, um familiar, um amigo, enfim, que é a ideia do NPS, tá? Mas a gente media a satisfação, e a satisfação era, por exemplo, se a pessoa estava satisfeita, por exemplo, no evento presencial com o coffee break, com as palestras, com o áudio e vídeo do local. Então, a gente tinha tudo mapeado para a gente sempre saber o que melhorar de um evento para o outro. E também a área passou a ser oficialmente sucesso do cliente, antes era engajamento do cliente, como eu comentei, e a gente passou a ter mais uma colaboradora, então agora éramos 2, né? Que foi fundamental no trabalho de pesquisa, né? Entrou a Maria Luísa lá na época, e aí a gente começou a fazer bastante pesquisa, foi justamente com ela que eu consegui ter esse trabalho de estruturar a pesquisa. E um comentário aqui sobre mudar de área de engajamento para acesso do cliente. Quando você muda o nome, você muda a promessa, você muda a missão. Porque o engajamento é alguma coisa fantástica, mas ele é o princípio do sucesso. Porque o sucesso se dá, vamos ser sinceros, e a conversa aqui nessa disciplina, né, são 15 disciplinas, essa aqui, o sucesso do cliente, cara, é o resultado. O sucesso, de fato, é ferir o cliente utilizar melhor o teu produto, o teu serviço, ele se tornar um melhor investidor, por exemplo, né? E você conseguir renovar suas assinaturas, conseguir indicação, conseguir baixar o churn. Então, o sucesso tem que ser entendido como isso também, não apenas o engajar, porque às vezes se engaja, mas não te dá um resultado final interessante. Exato. Então, o Customer Success é menos romântico, sabe, pessoal? E mais direto ao ponto. E aí eu diria que aí começou realmente uma mudança de mindset da empresa realmente, tá? Porque quando o pessoal olhava para engajamento do cliente, o foco ainda era muito, como eu tinha falado, a questão da venda pela venda, entendeu? E quando você passa a pensar sucesso do cliente, de fato gente, a nossa missão como empresa é promover o sucesso do cliente. A gente entende que as vendas vão ser decorrentes do sucesso do nosso cliente, tá? Então, foi uma mudança realmente de paradigma, como o Madruga aí reforçou. E a área de sucesso do cliente, aí começa assim, a questão de entender o sucesso do cliente. Então, trazendo aí o que o próprio Lincoln Murphy coloca, que assim, o sucesso do cliente é quando os consumidores eles alcançam os resultados que eles desejam através de interações com a empresa. Tá? Então, eu parto desse princípio, tá? E eu gosto muito dessa definição porque quando entra a palavra interação com a empresa, é um relacionamento. Então, o sucesso do cliente ele se dá no relacionamento da empresa com o customer. Isso tem que ser muito bem trabalhado, muito bem resolvido. E até por isso, reforço, foi nesse momento que eu comecei a pensar, tá, o Madruga é o cara certo para guiar a Suno na sequência ali, porque era para implantar o CRM, né? E o CRM ali era, vamos dizer assim, o produto-chave para melhorar o relacionamento da Suno com os clientes e promover cada vez mais o sucesso dos clientes. Mais uma vez travou. Tá, o benefício de uma boa execução de sucesso do cliente, reduzir e gerenciar o churn, promover o valor dos contratos atuais, aumento de lifetime value, ou seja, o valor ao longo do tempo em que o cliente é assinante, melhorar a experiência do cliente, satisfação do cliente. E aqui tem um quadrinho que ele é bem importante, que é a diferença que eu vejo também, eu tendo a concordar com isso, que é a diferença entre o sucesso do cliente e o que seria o customer service, que hoje no Brasil a gente entende ainda um pouco como atendimento ao cliente. É que o sucesso do cliente ele é bastante indutor de receita, a ideia dele é ser um indutor de receita mesmo. A questão de ser proativo, ou seja, eu não vou esperar o cliente reclamar, eu vou identificar por métricas, por navegação, que ele eventualmente está insatisfeito com o meu produto e proativamente eu vou entrar em contato
com esse cliente? É a questão de ser voltado para o sucesso do cliente, o foco em análise de dados e uma questão de predição, principalmente em relação a churn. Eu preciso ter formas de prever se esse meu cliente vai dar um churn ou se ele está propenso a fazer um upgrade para uma outra assinatura ou comprar um outro produto. Tá? E aqui tem alguns pontos, eu não sei, está um pouco pequeno para ler ou está dando para ler? Está dando para quem está de desktop, dá para ler tranquilo. Então tá bom. De notebook. Tranquilo. Então, assim, quando a gente fala em e até pessoas com idade mais avançada, como o professor. Indutor de receita aqui, por exemplo, a questão de ter produtos e assinaturas para diferentes perfis e momentos do cliente. Então, isso foi uma coisa também muito interessante, que depois que a gente fechou as jornadas e perfil dos assinantes, a gente identificou muitas oportunidades de novos produtos com o foco no sucesso do cliente, aí não mais com foco na venda. Era o foco no sucesso do cliente, obviamente. Se era um produto que iria agregar para o cliente, provavelmente ele compraria, ele provavelmente comprando gera receita. Eu vou dar um exemplo aqui, que era a questão de um livro sobre o ensino internacional voltado para quem quisesse começar a investir no exterior. Então, a gente pensou num livro que tivesse os principais conteúdos ali, um e-book, que a pessoa eventualmente comprasse por um preço simbólico, e mais virasse ali um potencial depois consumidor da assinatura de ensino internacional. Segundo ponto de indutor de receita, ter controle sobre métricas de receita, upgrade, downgrade, o tempo de vida do cliente, né, e o custo de aquisição por cliente, ou seja, quanto está sendo investido de estrutura e quanto está ajudando a trazer de clientes. E o ponto principal, oferecer o produto certo para o cliente certo no momento certo da jornada. A questão de ser proativo, ter métricas para entender o engajamento do cliente com o produto, tá? Eu vou falar sobre isso. Voltado para o sucesso, buscar melhorar continuamente o produto a partir dos feedbacks dos clientes. Foco na análise de dados, orientar as ações de melhoria a partir da análise de dados. E preditivo, prever se o cliente está satisfeito ou não e se está propenso a cancelar a assinatura ou fazer um upgrade. Tá? Eu vou mostrar como isso vai se dar mais à frente. Deixa eu só... Não sei exatamente por que está travando. Aqui tem um modelinho também que vem do livro do Lincoln Murphy, que é essa questão de valor do cliente, número de clientes. Quando você tem uma base maior de clientes, mas em que o valor da assinatura é menor, a tendência é você tentar fazer um atendimento menos personalizado e mais automatizado. Conforme você vai tendo contas de maior valor, você tende a tratar esses clientes com uma visão de que você tem que ter um contato mais próximo, muitas vezes tem que ter uma pessoa no contato, na venda, então isso é fundamental de trazer. Tá? Então, por exemplo, menos pessoas e mais dinheiro em jogo era a assinatura Black, então para isso a gente tinha um cuidado até maior. A questão de mais pessoas, ou seja, era um ticket médio menor, mas em termos de volume era super significativo. Mas então a gente tinha estratégias diferentes para alcançar cada um deles, tá? Deixa eu tentar mais uma vez que acertar. Beleza. Bruno, Oi. o PowerPoint é da Microsoft, etc. e tal, mas né, tem suas vantagens, né? Tem suas vantagens, mas acho que a gente está indo no ritmo que está quase lá. A gente vai. Não, você está indo muito bem, você está tudo lá. tranquilo. Aí tem um gráfico aqui também, que é um gráfico que eu vi isso na prática na Suno, tá? Que é essa questão de pedidos instalados da base de clientes e pedidos de novos clientes, tá? No final de 2019, isso ficou muito claro. A gente já tinha um número de clientes em que a receita gerada a partir dos clientes da base era equivalente à receita de novos clientes. O que isso significa? Primeiro, a importância de ter um cuidado na manutenção desse cliente dentro da base, isso é fundamental, e principalmente pensar o seguinte, quanto mais cliente eu tenho na minha base, vai ficando um pouco mais difícil trazer novos clientes, porque também existe vamos dizer assim, um tamanho de potencial de clientes do seu produto, pelo menos num primeiro momento. Claro que o número de assinantes
foi crescendo também bastante em função do número de investidores ter aumentado na Bolsa de Valores também, tá? Houve um aumento grande aí. Mas foi muito interessante essa questão de ter praticamente um empate técnico aqui, já no terceiro ano de Suno, entre os pedidos de clientes que vinham da base, o dinheiro que a base gerava, versus o dinheiro de novos clientes vindo de fora. Eu acho que esse número é exponencial, né? Um número impressionante, né? Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, quando se chega a um nível de pedidos da base instalada, né? Que se ele já está dentro de casa, o custo é menor, né? A gente tem que prestar atenção. Exato. Uma renovação, teoricamente, ele já está na base. Então, o custo de renovação, ou seja, de manter esse cara, ele é zero, né? Enfim. Não chega a ser zero é utopia, mas ele é muito menor do que o custo de aquisição de um cliente que está fora da base. Tá. Falando de principais métricas de sucesso do cliente, então a retenção líquida é muito importante, métricas de adoção do produto, saúde do cliente, evasão e churn, upsell, downsell e o NPS, e atividades que tem que acontecer de CS, então a verificação da saúde do cliente, eu vou explicar mais do que se trata, avaliações trimestrais do negócio, suporte proativo, educação e treinamento do cliente e os scores de saúde aqui que estão conectados aqui, tá? E aí a métrica que eu implementei no segundo semestre, que fez aí a grande diferença, foi a saúde do cliente, tá? Que é o Customer Health Score em inglês, então por isso que eu uso o CHS aqui, que é fundamental na visão de um modelo preditivo de sucesso do cliente. Lembra que, como eu mostrei naquela tabelinha, né? Sucesso do cliente é preditivo e é proativo. Ele vai até o cliente, ele não vai esperar o cliente cancelar e aceitar. Ele muitas vezes vai antes no cliente, prevendo que ele pode cancelar. Então, como é que foi feito? Tá? Assim, vamos lá. Medição no uso de engajamento do cliente com o produto ou serviço. Então, isso foi feito para chegar num score, né, numa métrica de saúde do cliente, e que em um modelo de assinatura isso é fundamental para prever o churn desse cliente. Por quê? Se um cliente não entra na área de assinantes por um longo tempo, não lê os conteúdos, não interage com a empresa, ele é um provável churn. Tá? Isso bom, é fato, tá? Estruturamos os dados de CHS a partir de fatores... Vamos, isso há pouco tempo atrás, Bruno, que o cancelamento, o churn, vai dando sinais, o cliente ele vai emitir sinais, e a gente precisa monitorar esses sinais. É como se fosse um paciente, né? Você não pode perder o paciente, não é? Sim. E eu vou contar um caso aqui muito interessante de um caso que eu consegui reverter, de um cliente específico. Muito interessante esse caso que me ocorreu aqui. Nós estruturamos os dados de sucesso do cliente a partir de fatores como o uso da área de assinante, formateio, fácil consulta e extração dos dados. Não vou entrar tanto nos critérios, porque eu acho que isso é muito do DNA da Suno, enfim, foi feito lá, e eu acho que entra uma certa confidencialidade, mas está muito relacionado ao uso do produto de assinatura, tá? E os dados eram atualizados diariamente, tá? E aí a gente montou um processo de verificação contínua do Health Score, né? Filtrando sempre por clientes, tendo mais atenção num primeiro momento às contas mais altas, porque a gente era um time ainda enxuto ali, tá? Nesse momento eu já tinha uma terceira pessoa comigo, que era um analista de retenção, que era o Paulo Sato. Então, assim, o que nós fizemos? Para clientes com Health Score baixo, nós fazíamos contato por celular, e-mail, WhatsApp, para tentar entender o que fez a pessoa parar de acessar o produto da Suno, a área de assinantes e tudo mais. Em alguns casos, a gente conseguiu reverter a situação. Entendi, na verdade, acho que foi uma questão do Zoom. Agora eu entendi. Não, está bem na tela aí, está bem legal. Em vários casos, a gente conseguiu reverter a situação com treinamentos, orientações, e em alguns casos, o cliente ficou tão satisfeito que ainda fez upgrade para assinaturas mais caras. A prioridade do contato era sempre dos clientes com as maiores contas, aqui, que seria o high touch aqui, e valores. Eu vou dar 2 exemplos, foram 2 casos muito interessantes. Um era um cliente de Suno internacional, que ele não estava
acessando a área, ele assinou, fez a assinatura, mas não estava acessando a área de membros, né, de assinantes, porque ele estava tendo dificuldade em abrir a conta no exterior e, por conta disso, ele não estava vendo muito sentido em continuar com a assinatura, porque, bom, não estou acessando, não consigo fazer a conta no exterior, não consigo investir fora do Brasil, não vejo sentido em ter assunto internacional. Aí, nesse caso, a gente conseguiu entrar em contato, o Paulo Sato deu um treinamento para esse cliente de como abrir a conta no exterior, ele abriu a conta, e aí, magicamente, ele passou a ser um dos clientes que mais acessavam a área de assinantes, e isso mudou o health score desse cara de baixo para um dos melhores que a gente tinha ali, sabe? Era o verdinho, ele era o excelente. E teve um caso também de um cliente que ele comprou uma determinada assinatura e ele foi investir numa determinada ação recomendada pela Suno, e ele perdeu um dinheiro num primeiro momento, né? E aí ele também meio que abandonou a assinatura, falou, não quero mais investir, não é isso e tal. Eu identifiquei ele como health score baixo ali, peguei o telefone e liguei, né? Tinha lá o sisteminha de VoIP, liguei para ele era do Rio Grande do Sul. Aí liguei para ele, aí eu fui entender, aí ele, então, é que eu investi nessa ação e é recomendada por vocês, mas eu perdi dinheiro porque, enfim, a ação caiu. Eu falei, olha, vamos com calma. Aí eu expliquei a filosofia da Suno. Olha, a Suno ela trabalha com filosofia de investimento a longo prazo. Você pode, eventualmente, ter uma perda num primeiro momento, porque o mercado oscila, mas a questão é se você comprou uma ação que tem potencial de crescimento e potencial de valor, enfim, os nossos analistas fazem essa análise. Então, eu falei assim para eles, olha, continua acessando e acompanha o mercado, porque se o nosso analista recomendou, muito provavelmente a coisa vai mudar. E aí eu comecei a perceber que ele começou a acessar novamente ali, ainda não era um health score alto, mas aí magicamente aquela ação começou a subir na bolsa. Tipo assim, virou uma ação assim que deu um pulo de crescimento, e aí esse cara virou um health score altíssimo também, porque também tem esse lado, né? Ele entendeu a nossa filosofia, que a questão toda é, às vezes você tem que comprar, mas não pensando em que você vai ter um ganho imediato no dia seguinte, né? Você vai ter, às vezes, um ganho num período de médio e longo prazo. Então, esses foram dois cases que eu lembro aqui de que a gente trabalhou bem e reverteu. E aí, falando um pouquinho de como é que a gente usava o sucesso, a questão da saúde do cliente para a predição, era mais ou menos assim, a gente tinha os clientes com health score excelente, super engajados, com health score bom, com health score médio e aqueles com health score ruim, que é aqueles que a gente tinha maior atenção. Aí o primeiro ponto é o seguinte, gente, no modelo B2C, com uma base enorme, tá? A gente, obviamente, dava um pouco mais de atenção para esses que estavam com health score ruim e médio. E isso já, por si só, ajudava a gente a ter um foco de para quem que a gente deveria dar atenção primeiro, né? Como se fossem pacientes, né? A gente brincava lá dessa questão de... Eram como se fossem pacientes em que a gente tinha que dar prioridade para quem estava com uma questão mais crítica ali a ser resolvida, tá? Por quê? A gente enxergava que os clientes com health score excelente eram um potencial upgrade e que esses aqui, principalmente com health score ruim, eram um potencial churn. E, obviamente, a gente não esperava chegar na época de renovação da assinatura para entrar em contato. A gente entrava em contato, às vezes, meses antes da pessoa, por exemplo, renovar a assinatura, porque a gente já conseguia fazer um trabalho com essa pessoa para conseguir tentar reverter a situação e ver como a empresa poderia ajudar no sucesso disso, tá? Então, esse é um bom modelo, tá? Que eu não lembro de outro case sobre isso, eu acho que isso foi bem específico da Suno, mas é um modelo bem interessante para B2C, porque, caso contrário, você precisa ter muita gente para entrar em contato com todo mundo o tempo todo, aí vira um super time que para uma startup era meio inviável, entendeu? Mas nesse modelo a gente conseguia dar conta, porque no fim das contas, vamos imaginar, se a gente tinha 4% de detratores, mais ou menos era isso. A galera com health score ruim gerava entre 4% e 7% da nossa base, tá? Então, a gente conseguia dar uma atenção melhor e, obviamente, para essa galera que estava super engajada, a gente fazia ações de upgrade, fazia ações também de promoção, então, convide
convide um amigo para ser assinante. Então, como esse cara está super engajado e está muitas vezes com um NPS alto, ele está propenso a recomendar para um amigo. Então, a gente conseguia trazer amigos desse cara para a base também. E a fase 3, que é a parte de retenção, aí já meio que fechando. Num primeiro momento, os clientes só podiam cancelar via e-mail ou chat, isso era uma coisa ruim. A primeira coisa que a gente fez foi a criação de um formulário de solicitação de cancelamento. Então, era mais fácil cancelar, ou seja, a pessoa podia entrar online ali e preencher Falamos o ainda formulário. agora, eu estava falando sobre a experiência de cancelamento no Brasil. Bom link isso aí, Bruno. Toca Legal. aí. Porque a gente facilitou, mas na verdade a gente facilitou, mas qual era a jogada? Com o formulário, a pessoa tinha que preencher o motivo pelo qual ela estava cancelando. E aí, gente, sendo muito pragmático, existem 2 tipos de churn que a gente precisa ter atenção, que é o churn voluntário e involuntário. O churn involuntário é quando, por exemplo, a pessoa entrou em dificuldade financeira e não pode mais pagar. Não é que ela está insatisfeita com o produto, só que ela não tem condições de continuar ali mantendo a assinatura. Esse, muitas vezes, é um churn involuntário que a gente não tem muito controle. A gente tinha mais controle sobre clientes que eventualmente estavam insatisfeitos com a assinatura ou estavam tendo dificuldade com o acesso, questões de pagamento. Basicamente, aqueles pontos que eu trouxe lá no começo, que em grande parte foram resolvidos, tá? Mas, pelo formulário, a gente conseguia estruturar os dados e saber os motivos de cancelamento. Isso tudo ia para um CRM, que foi o primeiro que a gente implantou, bem simples, né? A gente pegou um CRM pronto de mercado basicamente para esse processo. Depois o Madruga ajudou a preparar um CRM para todo o processo dentro da Suno, tá? Mas esse era só para retenção especificamente. E a gente gravava tudo, inclusive contato telefônico do nosso analista de CS. Por quê? Eu fazia um acompanhamento desse trabalho que o analista de CS fazia e fazia uma curadoria. Eu muitas vezes parava e ouvia ligações, eu pegava situações, por exemplo, onde o analista não conseguiu reverter um cancelamento e tentava analisar o porquê disso. E a gente começou a gerar métricas de retenção também a partir disso. Então, o grande ganho do formulário, apesar de ser um item que facilitava a solicitação de cancelamento, a pessoa estava dando para a gente o motivo pelo qual ela queria cancelar, e isso facilitava o trabalho do analista de CS, né, na retenção, né, no processo de retenção. Tá, alguns números aqui, tá? A gente conseguiu, em alguns casos, até upgrade, tá? Ou seja, o analista de CS ele conseguia, nesse processo de ligar e tentar reverter o cancelamento até upgrade, porque, sim, a gente teve casos de clientes que queriam cancelar porque queriam fazer upgrade e a assinatura não estava liberada. Por quê? A Suno tinha, não sei se ainda tem, tá? Mas a Suno tinha um hábito de liberar determinadas assinaturas só em momentos específicos do ano. E aí, tipo, era por um mês. E aí, ou você comprava naquele mês, ou você esperava o ano seguinte para ter, ou a Black Friday, tá? Então, enfim. Que tem uma ideia de senso de escassez ali para incentivar o pessoal a comprar. Mas, em vários casos, a pessoa diz assim, não, eu quero cancelar essa que eu estou hoje, mas eu quero aquela outra que vocês ofereceram no mês passado. Eu não pude comprar no mês passado, mas eu quero comprar agora. E a gente tinha isso como um bom hábito. Se a pessoa pedisse com intenção de realmente usar, a gente fazia ali e tudo mais, e estava tudo certo. A gente chegou a ter 70% de retenção inicial logo após a implantação do processo. Faltou aqui alguma coisinha que não é escrita. E a gente chegou a ter ainda 20% de churn de quem chegava para cancelar. Aí vocês vão falar assim, tá, 20% é alto. Aí eu vou falar, é relativo. Por quê? Nesses 20% entravam os churns involuntários, tá? E 2019 foi um ano em que a gente já começou a ter um pouquinho de crise econômica ali, tá? Então, muita gente estava cancelando por conta de não poder pagar mesmo a assinatura, tá? E era 20% dos 5% que pediam cancelamento. Então, no fim das contas, o churn como um todo da Suno era bem controlado, tá? Enfim. E, gente, imaginem o seguinte cenário.
conseguir reter 70% de clientes que ligavam para cancelar, já tinham motivo de cancelamento ou preenchiam o formulário, gente, é um número relativamente alto. O cara estava convencido a cancelar e a gente muitas vezes conseguia fazer ele mudar de ideia. E por fim, deixa eu ver uma coisa aqui, que é o GPCT, que eu acho que é um último ponto aqui importante. Último slide, que foi o método que a gente usou na retenção. Acho muito importante falar disso, porque eu acho que isso tem muita conexão com o sucesso do cliente, tá? GPCT é um método que surgiu voltado mais para vendas inicialmente, tá? E da onde veio o insight de usar isso para retenção? Eu dividi apartamento com uma pessoa de vendas, né? Um cara que era um vendedor nato, o Vitor, e aí um dia eu falei com ele, olha, eu tenho a necessidade de montar um processo de retenção e tal, tudo mais. E aí ficamos de pensar juntos, né? Porque eu gosto muito de trocar ideia com pessoas para ver se surge alguma coisa diferenciada nesse sentido. E um belo dia, eu acordei assim, num dia, e eu falei assim, entendi. Porque no fim das contas, retenção é você fazer o cliente acreditar, e aí eu falo isso de uma forma positiva, eu vou mostrar como isso acontece, é fazer o cliente acreditar que o produto ele é importante na vida do cliente, ele é relevante para o cliente. É quase como se fosse, em outras palavras, você vender novamente para o cliente, tá? Em outras palavras. Mas aí você vai me perguntar, Bruno, mas como é que isso conecta com o sucesso do cliente, pensando no aspecto do levar o cliente a ter sucesso? Então, eu vou te explicar. Quando o nosso analista de retenção, que foi treinado nesse método, eu paguei treinamento na época para esses analistas serem treinados nesse método, eles foram treinados a conversar com o cliente e entender o momento do cliente, entender quais eram os planos do cliente, quais eram os desafios que esse cliente tinha na hora de investir e quais eram os objetivos desse cliente na hora de investir. E aí, muitas vezes, acontecia assim, vou dar um exemplo, tá? O cliente muitas vezes está com foco em investir pensando em previdência, pensando em se aposentar daqui a um tempo, então ele está investindo para isso. Mas aí ele comprou uma assinatura Suno Premium, e aí ele achou que a assinatura ficou um pouco cara. Aí o analista de retenção começa a fazer uma série de perguntas, tem um script que ele faz as perguntas e vai entendendo os objetivos do cliente, os planos, os desafios e a timeline. E aí ele chega e diz para o cliente, olha, entendo que você quer cancelar a Suno Premium, tá? Mas você já parou para pensar que se o seu foco é um foco previdenciário, você deveria investir em fundos imobiliários? Aí o cliente, não, nunca tinha parado para pensar nisso. Então tá. Que tal você levar uma assinatura de Suno Fundos Imobiliários, que é mais adequada para o que você quer, ela tem um preço mais em conta do que a Suno Premium, e você continua sendo assinante da Suno e continua com a assessoria dos nossos analistas de fundo imobiliário. E o cliente muitas vezes topava. Ele falava, olha, maravilha, você está entregando uma solução para eu alcançar o meu objetivo a partir do meu momento de vida e dos meus objetivos como investidor. Sensacional. Vocês entendem como é diferente a abordagem? Bom, com isso eu encerro a apresentação, tá? Esse era o último slide. Eu estou aberto aqui para... Muito bom, pessoal. Bruno, aí fez aí aproximadamente 1 hora, muito bom. Acho que você demonstrou aí um caso real aí para a implantação, que você implantou e você vê lá na pele suas dificuldades. Pessoal, quem gostaria de dirigir uma dúvida aí para o Bruno Perrone? Eu tenho. Por favor, Gabi. Bruno, com a sua experiência, né, que você fez isso presencial, com time presencial. Uhum. Você acha que é possível fazer isso no modelo online? Sim, acredito nisso com certeza. Inclusive, na época, tá, falando um pouco do processo de retenção especificamente, a gente fez um processo onde o analista poderia trabalhar de qualquer lugar. Por quê?
a ferramenta CRM, onde ele tinha o controle do que chegava de solicitação de cancelamento, ela era online. Toda a parte de ligação a gente fazia via VoIP. E aí a pessoa podia configurar no próprio celular o via VoIP, obviamente. Via VoIP ficava mascarado o telefone, para que também as pessoas não ficassem com o número do analista, mas o analista trabalhava de qualquer lugar, da melhor forma que ele quisesse. E toda essa parte de métrica, de análise, de pesquisa, foi feita, de certa forma, remota. Claro, no começo ali, os grupos de foco foram presenciais, as entrevistas em profundidade também, algumas foram presenciais, mas depois de um tempo, a gente começou a fazer entrevista em profundidade online, mais ou menos como a gente está se falando aqui, e por telefone. Então, eu acredito super que esse modelo ele pode funcionar bem online. Eu vou devolver a pergunta. Vários grupos focais, né, Bruno? Vários focais para aprender com o cliente, não é? Exato. Uma questão, Gabriela, o que você imagina do que eu te mostrei aqui que não poderia funcionar no remoto? Eu acho que o maior desafio, né, é você fazer um diagnóstico, o início, né? Você fazer um diagnóstico de como está, sem ser no presencial, sendo online, eu acho que tem um desafio maior. Tá, eu entendo que sim, mas eu vou te trazer uma visão de quem faz bastante pesquisa agora também no distrito. A gente tem tido mais facilidade em trazer clientes para fazer pesquisa qualitativa, principalmente, pelo remoto, do que no presencial, porque o presencial tinha um deslocamento, e onde a Suno ficava, por exemplo, acho que ainda está lá, na Vila Olímpia, ali em São Paulo. O que acontece? Ali tem muito engarrafamento. Então, as pessoas não queriam se deslocar até lá, mas conversar por telefone ali, fazer um bate-papo, e obviamente a gente tinha um roteiro de pesquisa, ou mesmo um grupo de foco online, a gente tivesse as pessoas no online, as pessoas, posso falar pelo distrito, tá? Que é onde eu estou hoje, as pessoas elas estão muito mais disponíveis do que antes, por conta dessa questão de não ter o deslocamento, tá? Tá ótimo, obrigada. Poderia complementar, isso de fato a gente percebe. Só para você ter uma ideia, quando a gente ia fazer um diagnóstico presencial, para você montar uma turma com 5, 6, 7 clientes numa sala com mesa redonda, com o meu consultor ali fazendo o grupo focal, mediando, você tinha que se preparar um mês para isso acontecer e correr o risco do cliente não chegar porque ele estava no trânsito de São Paulo. Sim. Lembrando que muitos nossos clientes são em São Paulo. Então, como online, nossa, eu fico toda hora a gente marca grupo focal. Mas, assim, o cliente ama pertencer ao grupo focal online, tá? Agora, o que a gente aprendeu também, Gabi, é que o tempo tem que diminuir. O grupo focal de clientes presencial eu fazia em 2h30, tá? Para fazer bem feito. No online, eu estou fazendo em 1h, 1h30 no máximo. Então, reduzir 1 hora, mais ou menos, porque no online dá para a gente pegar os insights mais rapidinho e não cansar a pessoa no grupo focal. Ok, tem dúvidas aí da Vivian. O Bruno, você teria mais uns 15 minutos para tirar dúvida? Eu tenho o tempo que vocês quiserem, meus queridos. Eu estou aqui agora por conta de vocês. Ih, rapaz, vai aumentar o cachê aí, Alan. Pô, Alan. Então, vamos lá. Vivian e Isabelle, por favor. Oi, Bruno, tudo bem? Queria saber o seguinte, quando você começou a implementar esses processos, como que foi a aceitação das áreas internas? Como que você fez para conseguir quebrar as resistências que a gente encontra? Excelente pergunta, tá? Olha, eu queria até completar, desculpa, só furar a fila aqui, completar a pergunta da Vivian, porque, assim, às vezes a alta administração está até mais engajada, né? Porque você foi contratado eu estou entendendo que a alta administração já estava engajada com essa ideia, e aí os nossos pares, a galera que está embaixo, né? É mais um trabalho para eu fazer, o cara está vindo aqui... Então, não sei se eu estou comungando aí com a pergunta da Vivian, mas ela falou exatamente o que eu ia perguntar com todas as letras.
Tá bom, então eu vou trazer a resposta da forma mais clara possível. Bom, eu fui trazido na época pela Suno, pelo CEO da Suno. Então, assim, vamos dizer assim, no nível mais C-level, né, mais diretoria da empresa, eles já queriam sucesso do cliente. Eles só não sabiam como fazer e o que era exatamente. Eles, como eu falei, eles colocavam isso como engajamento ali, eles já entendiam a importância, tá? E o ponto é o seguinte, o que eu acho que pegou bastante, como você comentou, essa questão de envolver as áreas, porque parece realmente que você está levando mais trabalho para a área. Então, por exemplo, quando o editor não consegue, muitas vezes, lançar o relatório na data e hora combinada, não é porque ele não queira, porque muitas vezes ele está tarefado para caramba e tudo mais. Mas aí, o que a gente começou a mostrar com o tempo, tá? E aí eu vou falar a minha estratégia. Eu fui a partir de pequenas ações. Essa foi a primeira coisa. Então, pequenas ações mostrando resultado. E aí, quando você mostra resultado, as áreas também se sentem engajadas a contribuir com o resultado. Ninguém quer ficar de fora do resultado. E um segundo ponto também, que eu imagino que o Madru já deve ter tocado nesse ponto com vocês em algum momento, é trazer cada vez mais a voz do consumidor para dentro da empresa. Então, muitas vezes, quando eu fazia uma pesquisa qualitativa, e muitas vezes era gravada, eu pegava um trecho da gravação e abria, olha, você, editor, veja isso aqui. E também mostrava o outro lado. Quando começava a melhorar e as ações começavam a surtir efeito, eu mostrava aqui, olha como a ação que você fez trouxe um efeito positivo no nosso cliente. Então, é aquela coisa, processo de formiguinha, de convencimento, tá? Cultura, mas sempre né? indo aos poucos. Isso é modelagem de cultura. Modelagem de cultura é a longo prazo. Se modela a cultura durante 1, 2, 3 anos. Tem empresa que começou há 2 anos atrás, não terminou. Cultura não tem como ir na cacetada. A única maneira de você mudar a cultura rápida numa empresa é demitir todo mundo e contratar todo mundo de novo. E aí você contrata os novos colaboradores já com skill e com competências da nova cultura que você quer. Então, essa é a única maneira. Não tem como você modelar uma cultura em 2, 3 meses, pessoal. É o trabalho de formiguinha, mostrando as melhores práticas, é o trabalho de formiguinha, convencendo a área comercial. Gente, a área comercial, eu tenho aqui vários alunos da área comercial está a fim de vender, fazer a empresa crescer e tal. E como é que você vai convencer a área comercial? Não vende um pacote tão caro, porque o cliente só usa 20% daquilo que comprou. É uma história complicada, né? O Madruga, e eu acho que tem um ponto aí, obrigado até por trazer essa questão do exemplo da área comercial, porque a Suno começou com uma visão muito forte de marketing digital, então tudo era venda. E quando a gente começou a mostrar que algumas ações, daquelas que eu mostrei no começo da apresentação, estavam ajudando, também tendo impacto nas vendas, impacto na receita, aí era aquela coisa, alguma área, mesmo que não concordasse, o pessoal acabava fazendo porque não queria também ser o responsável por impactar as vendas da empresa, entendeu? Do tipo, eu não vou fazer o relatório no prazo, não. Você não vai fazer no prazo? Olha, então isso aqui, olha, vai ter impacto no nosso NPS e vai ter um possível impacto aqui na nossa receita. Aí a pessoa, não quero, então tinha esse lado também, tá? A gente começou a mostrar com as ações também que tinha impacto nas vendas, né? Porque o sucesso do cliente envolve essa questão do indutor de receita, como eu trouxe mais no meio da apresentação. Mais duas. Bom. Isabelle levantou a mãozinha. Isabelle? Deixa eu te perguntar, seria possível assim, você falar com a gente um pouco sobre lições aprendidas, o que você fez que faria diferente, o que você não faz mais, alguma coisa nesse estilo? Sim, vamos lá. Acho que algumas lições aprendidas, tá? Bruno, posso colaborar só para uma coisa, só para jogar aí uma isca para você. Relacionamento entre áreas e disputa de poder. Aborda isso também, porque isso de fato ocorre, viu? E aconteceu, e você viu de perto, né? Você também eu vi de perto isso. Projeto, eu não quero responder por você, não. Mas o que você viu de lições aprendidas? Os alunos aqui, eles querem, de fato, levar lições para implantar, ter cuidado na implantação. Lições aprendidas. Então, a gente aprende também aqui, viu, Bruno? Eu falo isso com os professores, um caso de insucesso. O que não funcionou legal?
né? Uhum. Sim, sim. Tá. Lessons Vamos lá. learned. Vamos lá. Eu confesso o seguinte, gente, a gente teve muita dificuldade, principalmente no começo, em lidar com a nossa área de operações ali na Suno, tá? Porque praticamente tudo passava pela área de operações, o disparo de e-mails, as landing pages de vendas, e realmente isso foi muito difícil. Eu diria até que, num primeiro momento, eu não consegui inverter a situação, mas acabou que uma série de fatores ali aconteceram, pessoas saíram da empresa também, e aí a coisa meio que se ajustou. O que eu fazia particularmente no dia a dia, tá? Porque eu percebia entre as áreas que existia uma certa disputa de poder mesmo. Tinha um diretor que às vezes queria aparecer mais que o outro, ou um gerente que queria ser o diretor da área, e aí começava a articular e tudo mais. E aí eu estou no meio da questão ali, né? Pô, um Área de batendo sucesso no do outro, cliente. né? Exato. Então, a primeira coisa que eu trouxe como Agora, isso aí não mindset... acontece nunca, tá? Isso aí é raro, isso é Não, raro. Isso é não, bem mas raro, tá? no distrito também acontece tudo quanto é lugar. Mas, assim, como é que eu fiz ali para resolver? Eu parti daquela ideia de que sucesso do cliente não deveria ser necessariamente só uma área, tem que ser um mindset da empresa. Então, o que eu fazia? Eu fiz um material para começar a apresentar sucesso do cliente para todas as áreas ali, individualmente, chamar para tomar um café, fazia, mostrava, tentava criar algum tipo de relacionamento com a área, no sentido de já fazer alguma ação, porque se você faz uma ação com a área e traz um resultado, essa ação marca positivamente aquela área passa a querer fazer tudo com o sucesso do cliente, porque dá certo. Então, eu ia muito nessa questão dos cafés, dos almoços, e de principalmente, gente, entender as áreas, porque se a área age daquele jeito, tem um porquê. Às vezes é um gestor que tem uma forma de pensar, ou é uma questão de orçamento, aquela área queria ter mais orçamento que a outra. Então, eu passei literalmente a ter empatia com as áreas. E nisso eu comecei a criar realmente uma conexão com essas áreas e ver como eu poderia ajudar essas áreas, sempre também pensando no cliente final da Suno. Era uma visão meio assim, eu não acho que esse é o melhor termo, tá? Mas eu realmente encarava as áreas também como clientes internos. E aí tem que você ter um relacionamento com esses clientes internos e estar muito próximo. Inclusive, uma coisa que eu ganhei muito ali é que a gente não tinha na época, olha como é isso, como é interessante isso, a gente não tinha na época um time de design. E eu tenho todo um background de design UX. Eu comecei a puxar algumas coisas de design UX, não porque isso fosse impactar necessariamente o sucesso do cliente, iria impactar porque a gente iria lançar melhorias na área de assinantes e tudo mais, mas o ponto principal era participar da concepção, trazer as áreas para conceber as melhorias na área do assinante ali, na área do cliente, e com isso fazer com que todo mundo virasse amigo da área de sucesso do cliente. É isso, é pensar pequenas iniciativas, mas que você vai trazendo as áreas para a cocriação, para a facilitação, para o processo, a área vai se sentindo envolvida e depois de um tempo a área não quer mais deixar de estar envolvida, né? É uma coisa muito interessante. Depois a gente parece estar em todos os invites, assim. Eu lembro que quando eu entrei na Suno, a minha agenda era meio vazia, tinha um ou outro compromisso. Final de 2019, a minha agenda estava repleta, as áreas todas demandando, não, porque vai ter a criação de uma nova assinatura, a área de sucesso do cliente tem que estar presente. Não, mas vai ter o lançamento da LP, a área tem que estar cliente. Não, mas vai ter a melhoria no atendimento, o sucesso do cliente tem que estar presente. E assim era. Boa, obrigado, Bruno, pela resposta.